Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Tem tudo a ver com Ele, né? Como diz lá os mineiros, vou tentar pôr esse trem aqui em pé aqui. Espero que vocês estejam bem. Espero que até aqui o Senhor tenha sustentado seus passos, sua caminhada, sua fé. E caiu. Vai ficar caindo. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor já colocou no meu coração faz algum tempo. Eu meditei aqui numa das vigílias que teve, e conversando com o Senhor, Ele trouxe novamente forte ao meu coração essa palavra, que se chama Memórias que Geram Vida. Porque verdadeiramente, se nós não lembrarmos que tem tudo a ver com Ele, e nos lembrarmos de todas as palavras que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, se tornará difícil a caminhada, se tornará difícil permanecer diante do Senhor, se tornará difícil manter a família unida, se tornará difícil agradecer pelo emprego que nós temos, se torna difícil todas as coisas quando nós nos esquecemos que tem tudo a ver com Ele. E nessa noite é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Memórias que geram vida. E de encontro com o tema que o Senhor colocou no meu coração, eu quero te perguntar: você tem memórias que foram geradas pelo Senhor para você? Se eu te perguntasse hoje, existem promessas de Deus sobre a tua vida, você conseguiria dizer sim, existem? E eu quero nessa noite iniciar te pedindo algo extremamente importante. Para nesse momento, nós acabamos de adorar ao Senhor e dizer que tudo é dele. Nós dissemos melhor dizendo, que quando Ele chega o ambiente é transformado. E eu creio que Ele está aqui neste lugar. Então eu quero te pedir nessa hora que você, por um breve momento, se esqueça de todos os seus problemas. Talvez você entrou aqui nesta noite preocupado, aflito, querendo uma palavra. A palavra, ela se iniciou dizendo que Ele é a porta. Tudo começa quando nós entramos por Ele, na presença dEle e para Ele. Não para pedir, mas para desfrutar da presença dEle. Então o primeiro passo, eu sei que está difícil. Eu posso imaginar, porque como você também passa por problemas, talvez não os mesmos que você, talvez maiores que os seus. Difícil é mensurar a dor do outro. Mas eu quero te pedir nessa hora, se esqueça dos seus problemas por um breve momento. Faça essa reflexão comigo aqui agora. Se desliga. Não importa o que impeliu a sua vida, ou o que te impulsionou a estar aqui nesta noite, se esqueça. Por um breve momento, se esqueça. Feche os seus olhos se você puder. Se esqueça de tudo aquilo que te aflige e que tem tirado a tua paz. E permita-se nessa hora se lembrar de cada palavra que Deus já disse a teu respeito. De cada promessa que Deus já fez ao seu coração. De cada palavra que Ele usou homens e mulheres para liberar sobre a sua vida. Lembre agora, traga à memória as conquistas que o seu Deus já te deu. A família que era impossível, mas Ele te deu. O emprego que aos olhos de muitos era impossível e Ele te deu. A conquista material talvez que você tanto ansiou e Ele deu. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que liberou sobre a tua vida essas palavras e essas promessas, continua sendo o mesmo. E nesta noite Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele não muda e Ele não tem sombra de variação, pois Ele é Deus. Então não importa para Ele o tamanho do problema que se apresente diante de nós, o importante é se nós nos lembramos de quem Ele é. O importante é se nós temos a firme convicção de que o nosso Deus continua sendo o mesmo, que em momentos tão difíceis e de tamanha adversidade se mostrou fiel e poderoso para resolver a circunstância que aos nossos olhos era impossível. A verdade é que situações impossíveis se levantam todos os dias. Adversidades surgem do nada, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo fiel e poderoso para transformar as nossas realidades. Talvez não seja no tempo que você se acostumou, porque existem promessas e existem vitórias que são rápidas, mas existem outras que vão se levantar e tal como Davi, você vai ser empurrado por qualquer que seja a motivação, mas a principal tem que ser o Senhor, a se colocar disposto à peleja. Porque se você lê o texto em que demonstra Davi lutando contra Golias, o exército de Israel se levantava todos os dias e ia contra eles, mas não guerreava. E assim foi por vários dias, pastor Alex. Eles se levantaram e ia, e não acontecia. Eles se levantavam e ia, e não acontecia. Até um dia que Deus disse: é hoje que vai acontecer. Da forma mais inusitada possível, um jovem, sem expectativa nenhuma perante os homens, foi e conquistou aquilo que Deus tinha prometido para uma nação. O nosso Deus trabalha assim. Mesmo em meio à falta de expectativa, Ele é capaz de transformar a sua realidade. Basta apenas você ter fé. E nessa noite, eu quero começar gerando memórias em alguém. Eu quero gerar memórias em alguém nessa noite, para que você saia daqui lembrando o que Deus fez por você. E eu trouxe aqui, eu estava em casa hoje separando a mensagem, e trouxe aqui 3 livros que eu quero presentear você. Eu quero presentear você para que você saia daqui nessa noite sabendo que o seu Deus continua fazendo, que o seu Deus continua vivo na sua memória, e você continua vivo na memória dele. Eu vou pedir aqui para minha auxiliar, a mulher mais linda dessa igreja e do mundo todo, né? Dona Gilmária. Quem pode ser aqui embaixo mesmo? Entrega aqui por favor para mim, eu vou te apontar quem é. Entrega aqui para uma aqui de branca aqui, ó, por favor. Deus te abençoe. Entrega aqui por favor leva os 2 já para você não perder viagem. Esse aqui você vai entregar para o rapazinho camisa do Brasil lá, e esse é outro para o senhor de amarelo ali, por favor. Que Deus abençoe vocês nessa noite, que vocês sejam abençoados através desta pequena lembrança. Memórias que geram vida. A palavra do Senhor diz em Números 13, e é sobre ele que nós vamos meditar. Números capítulo 13. Eu vou fazer uma breve explanação do capítulo para que você possa entender. Deus, ele chega para o povo de Israel, depois que eles saem da terra do Egito, e eles estão caminhando rumo a Canaã. Nós ouvimos muito sobre Canaã no último final de semana. Então eles saem em direção àquele lugar que Deus os prometeu para eles. Só que antes de adentrar a terra, Moisés dá uma ordem a uns homens: vão à terra e espiem aquela terra, colham os frutos dessa terra e tragam as experiências que vocês tiveram naquela terra para compartilhar em meio à assembleia. Moisés queria
um reconhecimento daquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, ele pega homens de cada tribo, assim como Deus tinha dito a ele, e manda aquela terra, a terra que Deus havia preparado. E no capítulo 13 inteiro, você pode ler na sua casa para ganhar tempo, ele separa esses homens e os envia, e esses homens por 40 dias peregrinam naquela terra, pegando coisas daquela terra e fazendo então um relatório acerca daquilo que tinham visto. No capítulo 13 você vai ver que eles colhem um cacho de uvas, e tamanho era o cacho de uvas que 2 pessoas tinham que carregar. E eu fiquei imaginando, pastor Alex, hoje a gente pega um cachinho de uva aqui, né, na ceia, pequenininho. A palavra diz que naquela terra, um cacho de uva, eles colocaram num varão, e 2 homens vinham carregando o cacho de uva daquela terra. Oi? Na Bahia? E eles vinham carregando, tamanha era a fartura das coisas que vinham naquela terra. Então esses homens voltam dessa terra, a qual Deus tinha prometido para eles. Deus tinha falado, vá lá que você é a terra de vocês. E eles voltam então com os espólios daquela terra, e eles começam a dizer, olha, a fruta que eu colhi é essa. E eu fico imaginando aquele povo vendo aquele cacho de uva. Meu Deus, isso é só um cacho? Imagine a vinha, Jesus. E eles começam a falar assim, olha, a terra é fértil, porque a terra que Deus nos prepara é uma terra fértil. A terra é boa, os frutos são abundantes. Então eles fazem esse relatório dizendo, olha, a terra que eles habitam é uma terra boa, o solo é fértil, mas também vimos algo que nos preocupou. O que vocês viram? Nós vimos gigantes, nós vimos cidades fortificadas, nós vimos homens que perante eles nós somos como gafanhotos. E aí eu comecei a tentar entender esses homens. Eles tinham visto a terra, eles sabiam que a terra era boa, eles sabiam que a terra produzia, mas mediante as circunstâncias negativas, eles falaram, epa, tudo é maravilhoso, mas existem problemas. Os homens são grandes, gigantes, os Enaquins são gigantes, as cidades são fortificadas. E sabe o que aconteceu? O que mais me chamou a atenção nesse texto, no versículo 33, que eles disseram o seguinte, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante de quem parecíamos gafanhotos. Perceba que não são os adversários que os chamam de gafanhotos, mas eles se intitulam como gafanhotos. Eu quero te perguntar nessa noite, como é que você se enxerga em meio aos seus problemas? Como é que você se enxerga em meio às suas adversidades? Quando as coisas começam a ficar ruins para você, ou saem do seu controle, como é que você se enxerga? Você se enxerga como aquele homem, como aquela mulher, que semelhante os filhos de Israel, saíram de uma terra ao qual eram escravos, e caminhavam rumo a uma terra que era prometida. Eu imagino que tal como Miriam, quando atravessa o Rio Vermelho, pastor Alex, começa a cantar, começa a dançar, eu começo a imaginar que esse povo, enquanto peregrinava, caminhava cantando e adorando ao Senhor, porque a presença de Deus era com eles. A palavra diz que uma nuvem de fogo à noite os acompanhava, e de dia uma nuvem os cobria dando brisa. E aí eu fico me imaginando em meio às minhas vitórias, em meio às minhas conquistas, caminhando e cantando, como seguindo a canção, como diz a música, né? Eu vou cantando, eu vou alegre, eu vou sorrindo, eu vou dando glória a Deus. Mas quando a adversidade chega, como é que você se enxerga? Esses dias eu vi uma pregação que fala que ser vítima é estar numa circunstância ao qual você não quer estar. Se vitimizar é se fazer de vítima,
numa situação a qual você não precisa estar. Entendeu? Ser vítima é estar numa situação que você não queria estar lá, mas você foi colocado lá. Se vitimizar é se colocar numa situação que você não precisa estar. Como que você tem se comportado em meio às adversidades? Se enxergando como um gafanhoto? Ó céus, ó vida, Deus esqueceu de mim, João, não fala mais comigo, o céu é de bronze, fechou. Como você tem se enxergado? Será que você continua enxergando todas as promessas que foram liberadas sobre a sua vida? Porque tudo isso fazia parte do processo de Deus para com o povo de Israel. Era necessário passar por processos para que eles pudessem alcançar aquilo que Deus já havia liberado sobre a vida deles. Nas nossas vidas não é diferente. Nós passaremos por processos para que nós possamos alcançar aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Sabe, eu estou chegando ao fim de um processo de 5 anos de faculdade. Hoje tem prova. Amanhã tem 2 provas. No domingo eu tenho outra prova do ENAD. No dia 11 eu tenho outra prova. Aí o pessoal falava assim no grupo da faculdade assim, o professor demorou para liberar a prova de hoje. Eles falavam assim, eu esperava, né, ser passado sem prova alguma. Já que o professor está demorando para enviar a prova, não manda a prova, simplesmente escreve, todos estão aprovados. Boa noite, Feliz Natal. Eu falei assim, vocês estão viajando, né? Ainda mandei a figurinha do pica-pau aqui, vocês estão delirando, né? Porque seria bom se fosse assim, né? Passar pela vida sem provas, sem adversidades. Passar pela vida só contando vitórias. Só vitórias, só vitórias. Mas, infelizmente, ou felizmente, o processo faz parte de algo que nos aprimora, de algo que nos aperfeiçoa. Não para que nós venhamos a viver a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E a palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas como assim, o pastor Felipe, é agradável sendo que eu estou vivendo uma situação extremamente complicada? Comece a enxergar pelos olhos do Senhor. Comece a tentar enxergar o que Deus quer fazer através da sua vida. Sabe, em Números 13:30 diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte que nós. E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta: a quem você ouve em tempos de guerra? A primeira é: como você se enxerga numa adversidade? A segunda é: em quem você busca conselhos quando você está passando por problema? Você busca conselho em Deus, porque o nosso Deus continua liberando palavras de afirmação sobre a sua vida. O nosso Deus continua liberando palavras que as promessas vão se cumprir. O nosso Deus continua dizendo que nada mudou, tudo continua como Ele planejou. Eu fico imaginando José, e é um personagem muito conhecido, dizendo assim para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho, eu sonhei que o meu fecho ficava em pé enquanto de vocês se debruçava. E eu fico imaginando ele anos depois preso, pastor Alex, pensando nos sonhos que ele tinha. E aí eu lembro que Deus continuava falando: nada mudou, tudo continua do mesmo jeito, eu continuo no controle de todas as coisas. Eu só estou te preparando, eu só estou te moldando para você poder viver tudo aquilo que eu já preparei para você. Eu não sei se você esteve aqui no aniversário da igreja, mas cada palavra gerou vida dentro de mim. Cada palavra liberada me fez lembrar de promessas que Deus já fez para mim. E me fez lembrar o que eu quero dizer para você aqui nessa noite: o caminho já foi feito, basta apenas você ter a coragem de trilhar. Independente das adversidades que você vai encontrar, o caminho já foi feito, continue a trilhar.
porque o Deus que te chama a trilhar é o Deus que garante a sua chegada. Então, não fique como esse povo, ou não ouça vozes que te fazem querer parar. Sabe quantas vezes, e eu vou tomar a liberdade de me usar como exemplo, quantas vezes eu quis parar ao longo desses 5 anos de faculdade? Veio pandemia, veio não sei o que, veio dificuldade financeira, e aí você fala assim: eu vou parar, eu vou desistir. E agora falta o quê? 3 dias para que eu termine a faculdade. Para a honra e glória do Senhor, faltam 3 dias de 5 anos que se passaram para que eu me formasse. E eu glorifico o nome do Senhor nessa noite por isso. E o nome da minha esposa que fica lá falando: vai, continua. Porque você tem que ouvir pessoas que te levam para frente, para que você venha viver os sonhos de Deus. E ela ficava falando: não, você não vai parar, não, você não vai desistir. Não faltam, já foi 1 ano. Não faltam 3, já foi 2. Não faltam 2, já foram 3. Não falta 1, já foram 4. E agora? Não falta mais nada, já acabou. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que o Adelino falou para mim. O Adelino também faz a faculdade de Direito, e nós começamos a fazer as provas da ordem juntos. Ele começou antes de mim, eu fui fazendo depois dele. Eu fiz 3 vezes, ele fez 5 ou 6. E nessa última agora que nós fizemos, eu estudei bastante, porque faz parte do propósito de estudar. Não adianta falar que você vai passar sem estudar. E para a honra e glória do Senhor, eu fui fazer a prova muito confiante que eu ia passar. E eu passei, fiz 54 pontos. E o Adelino fez 39. E para você ir para a segunda parte da prova, você tem que fazer no mínimo 40. E então eu fiz 54. Inicialmente eu fiz 52, com as anulações fui para 54. Eu já contratei um curso, fui fazer a especialização para que eu possa me preparar para a segunda fase. E nós estávamos aguardando as anulações. E aí o Adelino me manda uma mensagem: olha aqui, que eu contratei. Aí ele me mostrou a foto que ele contratou um curso para a segunda fase também. Mas ele não tinha passado ainda. Ele poderia voltar a ter que fazer a primeira parte da prova. E aí ele me falou uma coisa que eu quero que você leve no teu coração nessa noite. Ele falou assim, que o Espírito Santo falou para ele o seguinte: olha, dá o passo, porque quem constrói a estrada sou eu. Pegou? Ei, dá o passo, gente. Porque a estrada quem vai construir não sou eu nem você, é Ele. E aquilo eu tomei para mim e falei: glória a Deus, né, Adelino? Porque isso fortalece a nossa fé. Toda vez que um irmão compartilha conosco coisas positivas, fortalece a nossa fé. Porque nós temos que aprender a ouvir aqueles que estão vivendo os mesmos sonhos que nós queremos viver em Deus. Cada um tem um sonho diferente, um propósito diferente, mas todos embasados no Senhor nos fazem crescer. E aí passam-se alguns dias, sai o resultado das anulações. O Adelino entra. E ele já está se preparando comigo em fases diferentes, que eu estou fazendo a segunda fase para tributário, ele está fazendo para trabalhista, mas nós estamos juntos no mesmo barco, porque ele decidiu ter fé e contratar um curso mesmo sem estar aprovado definitivo ainda. O que está faltando para você viver seu sonho? Talvez é dar o passo, talvez é parar de ouvir quem você tem ouvido e começar a ouvir o que Deus já falou para você. Essa quarta-feira Deus te trouxe aqui para te lembrar de tudo aquilo que Ele já falou no teu coração e você tinha esquecido. Esquecido porque os problemas batem pesado na gente, batem sim. Muitas vezes as decepções internas de uma igreja ou externas fazem você querer parar, mas o seu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e continua liberando palavras sobre a minha vida e sobre a sua vida, dizendo: ei, dá o passo, porque eu estou fazendo a estrada. Na verdade, eu já fiz. Só basta você ter fé. Sabe, essa palavra continua dizendo para mim, e eu vou estar lendo basicamente Números 13, então não precisa acompanhar, depois você lê na sua casa. Números 13 e Números 14, é uma história muito interessante que edifica muito a nossa vida. Porque mostra homens e mulheres que saíram de uma peleja, de um lugar de escravidão, e foram rumo a uma promessa de Deus. E assim como você falou para mim, e eu te perguntei e você não me respondeu, melhor dizendo, mas eu tenho certeza que você respondeu para você mesmo. Eu perguntei se você tem promessas do Senhor, e eu tenho certeza que todos que me ouvem aqui nessa noite, que me assistem, têm promessas liberadas do Senhor, mas que talvez ainda não chegaram a vivenciar essas promessas.
Entenda que muitas vezes a gente não vivenciou a promessa. Primeiro, porque a gente não se enxerga como Deus quer que nós nos enxerguemos. Segundo, porque nós temos ouvido pessoas que não temos que ouvir. Muitas vezes você não vai viver a promessa, porque você insiste em se enxergar indigno de receber aquilo que Deus já liberou. Não é sobre você. Nunca foi sobre você. Nunca foi sobre ter mais, ser mais constante na igreja, ser mais isso, ser mais aquilo. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre o que você cantou. Tem tudo a ver com Ele. Quando eu faço por Ele, a coisa flui. Quando eu vivo por Ele, a coisa flui. Quando tudo é por Ele, a coisa flui. Porque é por Ele. Então, eles se reúnem, a assembleia começa a discutir, e a palavra continua dizendo nesse livro de Números 13 e também no 14, que Caleb toma uma postura. Caleb rasga as suas roupas em sinal de protesto e de humilhação, dizendo assim: ei, eu não aceito que vocês tomem essa decisão e tenham essa postura, porque o nosso Deus disse que vai fazer, e se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E aí, sabe o que acontece? O povo não muda. E muitas vezes a gente para, pela terceira coisa, com medo de ser diferente. A gente para porque a gente não quer se indispor. Deus te chamou para se indispor. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para se posicionar e não apenas ser posicionado pelos outros. Deus te chamou para ser bênção na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que estão ao seu redor. E sabe o que acontece? Isso implica em ser diferente. Isso implica em se expor. Isso implica em ser luz em meio às trevas, sal em meio a um mundo que não quer. A palavra continua me ensinando, como eu disse nesses livros, nesse livro e nesses capítulos, que o povo então decide não viver aquilo que Deus tinha dito que ele viveria. Deus, ele se ira, porque a palavra tinha sido liberada, eles já estavam à porta da bênção. E quantas vezes a gente está na porta, e só falta dar o próximo passo, mas a gente empaca, porque a gente não se enxerga, porque a gente está ouvindo errado, porque a gente não se posiciona, e a gente fica na porta da bênção. Eu quase fui, Pingo, eu quase, e Deus já está falando: vai, eu vou fazer, eu já fiz. Então o povo decide não viver aquilo que Deus queria, e Deus, Ele queria acabar com tudo, mas Moisés se posiciona e fala assim: não, Senhor, por que o Senhor vai destruir o seu povo? O que os egípcios vão fazer? Vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito para perecer aqui. Mas então o Senhor, Ele faz diferente. Por causa da intercessão de um homem, Ele fala: tudo bem, eu não vou destruir esse povo, mas eles vão peregrinar, eles vão caminhar pelo deserto, e nenhum desses que duvidaram da minha palavra entrarão no reino que eu prometi. E eu estou sendo bem simples e bem rápido. E como é triste você peregrinar sem viver o que Deus desejou para você. Sabe, você vive fora de harmonia. Sabe esse louvor que nós cantamos tem tudo a ver com ele? Que independente de onde eu esteja, eu vou estar bem. Eu posso estar no frio, mas eu estou alegre. Eu posso estar no calor, mas eu estou alegre. Você só experimenta isso se você estiver no propósito dele. E talvez seja isso que faz com que muitos de nós se percamos em meio do caminho. O quarto ponto, as distrações. Eu me distraio em meio às coisas e
não percebo que eu estou fora do propósito que Deus me fez para viver. E aí eu vou peregrinar, eu vou vagar pela vida, eu vou em igrejas extremamente boas em relação à palavra, em relação ao louvor, mas eu não me sinto pertencente. Eu tenho amigos que são cristãos que falam coisas boas para mim, mas eu não me sinto pertencente. Eu tenho uma condição financeira boa, mas eu não me sinto completo, porque eu me perdi em meio à caminhada, e eu não estou vivendo o propósito que Deus quer que eu viva. Você foi criado para um propósito específico, você foi chamado para uma coisa específica, que provavelmente o Senhor já colocou no teu coração. E enquanto você lutar para não viver isso que Deus quer que você viva, você vai continuar peregrinando vazio, você vai continuar peregrinando sem propósito. E eles andaram, e a palavra diz em Deuteronômio 8, se eu não me engano, que eles peregrinaram por cerca de 40 anos, até que toda aquela geração que um dia se opôs à vontade do Senhor, ou duvidou da palavra do Senhor, perecesse em meio ao deserto. Então o Senhor volta e fala de novo com o povo, que era tempo de ir para a terra prometida. E aí esse que se posicionou, esse homem chamado Caleb, que teve a coragem de dizer: vamos viver o que Deus quer que a gente viva. 40 anos depois, ele se lembra do que o Senhor tinha falado. E nessa noite eu quero que você se lembre daquilo que o Senhor falou para você. Eu não sei se passou-se um ano, eu não sei se passou-se 2, 3, 10, eu não sei quanto tempo já se passou, mas ei, ouça a palavra do Senhor. É tempo de viver a promessa, é tempo de viver os seus sonhos, os sonhos que um dia eu coloquei dentro de você. É tempo de retomar novamente a caminhada rumo ao lugar que eu já preparei para você. E a palavra diz que então Caleb se posiciona mais uma vez, e a palavra diz que ele tinha o mesmo vigor que ele tinha no dia em que ele se posicionou. E ele diz a Josué: ei, tu lembra, né? Tu lembra do que Deus prometeu para mim? Me dá aquilo que Deus prometeu para mim. Me dá aquilo que Deus prometeu para mim. Será que você tem coragem de dizer hoje: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor prometeu para mim? Talvez o seu vigor não seja o mesmo do dia da promessa, mas será que você teria coragem de falar hoje assim: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor prometeu para mim? Eu quero aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida, Senhor. Porque Deus, Ele procura homens e mulheres que tomam a posição. E eu não digo tomar posições perante os homens, mas perante Ele, de dizer: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. E eu não sei quais foram as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, mas eu sei que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele continua fiel para cumprir as palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. Sabe, eu tenho feito alinhamentos na minha casa para viver as promessas que Deus tem liberado sobre mim, porque eu creio que eu vou viver cada uma delas. Existem palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas de 20 anos atrás, que hoje estão tomando forma. Hoje estão tomando forma. Um tempo atrás, Deus usou 2 pastores de ministérios diferentes, totalmente diferentes, para falar assim: olha, eu vou te levar para fora do país. Aí eu ia usar o Valterlina, que o pastor brinca com ele de vez em quando, né? 2 meninos de Tatinga, do Josefa e tal, e eu falava a mesma coisa, eu falava assim: cara, eu sou de Tatinga, eu nasci no Guarujá, morei em Tatinga, quando é que eu vou para algum lugar do exterior, pastor Alex? O máximo que eu fui foi no, como que fala? No Paraguai, lá na feirinha lá do Paraguai, é lá que eu fui, Deus, eu já fui no exterior.
E aí Deus esse ano me deu o privilégio de estar em Portugal, passeando mesmo, né? Conhecendo. E aí eu brinquei com a minha esposa assim: olha, eu fui olhar a terra, hein? E eu vi que ela é boa. E o relatório veio positivo. E cada dia mais eu estou querendo viver o sonho que Deus falou que eu ia viver lá atrás. Pai, é para ir para fora do Brasil, eu vou para fora do Brasil. Mas o Senhor vai fazer tudo de forma perfeita, boa e agradável. Ah, pastor, mas se durar mais 20 anos, não tem problema, meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já está me fazendo degustar tudo aquilo que Ele quer que eu viva. E na hora certa Ele vai me levar a viver. Só que eu preciso, já caminhando para o final, falar como o Caleb falou. Passou-se tantos anos, Caleb estava assim, ó: tô aqui, Deus. Já um senhor de idade, tô aqui. Olha, Marcelo, tô aqui, ó Deus. Covid tentou me levar, mas tô aqui, Deus. Agora é a hora, me usa. Caleb estava lá, ó: Deus, tô aqui. Talvez aquela molecada que estivesse lá nem soubesse de tudo o que tinha acontecido, mas Caleb lembrava. Caleb falava assim: Deus naquele dia falou para o servo dele: olha, o meu servo Caleb permaneceu fiel, e nele eu não vou tocar. Ele vai entrar na terra prometida. E talvez Caleb ficasse andando pelos anos e vendo o Joãozinho caindo, morrendo, fulaninho caindo, morrendo, e ele continuando a caminhada. Porque é assim que Deus faz conosco. Quando nós somos escolhidos por Ele, pode cair um para o lado, pode cair 10 mil para o outro, Ele continua te mantendo de pé. E aí chegou a hora de viver a promessa. Caleb então, ó: não sou vítima não, Deus, eu sou herdeiro da promessa, eu estou aqui, ó. Você lembra, Josué? Tu lembra aquele dia lá que Deus falou que aquela terra era minha? Mas Josué, a terra está cheia de gigante ainda, a terra está cheia de inimigo ainda. Ei, quando tu chegar no propósito, ainda vai ter desafio. Eu terminei 5 anos de faculdade de Direito, me enfiaram agora no exame da ordem que só Jesus na causa. Não satisfeito, me colocaram no ENAD junto, porque no final do percurso vai continuar tendo prova. A hora que você for pegar a bênção, vai ter prova ainda. Sabe o que Caleb disse, parafraseando? Ei, se Deus falou que é meu, só me dá a ordem, porque eu vou lá conquistar. E a palavra diz, se você for estudar depois, que Caleb foi. E sabe o que aconteceu? Ele conquistou. Ele conquistou. Porque o seu Deus é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, e é o mesmo Deus eternamente. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar mais uma vez esse louvor. Vamos encerrar cantando esse louvor. Tem tudo a ver com Ele, porque tem tudo a ver com Ele. Nessa noite você aprendeu que você não deve se enxergar como os outros dizem, ou até mesmo como você se enxerga. Se enxergue como Deus quer que você se enxergue. Não dê ouvidos a palavras negativas que não vêm da parte do Senhor. O Senhor Ele exorta, o Senhor Ele ensina, mas o Senhor sempre vai te encorajar a viver os sonhos que Ele colocou no teu coração. Depois, não se distraia, não perca a visão, não desanime de forma alguma, continue firme rumo ao propósito que Deus colocou na sua vida. E antes de nós começarmos a cantar, eu quero perguntar: onde estão os Calebs que um dia receberam uma palavra do Senhor e as adversidades vieram, os problemas surgiram, e talvez não tanto quanto Caleb, você desanimou, mas nessa noite você quer retomar tudo aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida.
eu quero te pedir que fique de pé no seu lugar. É você e Deus, sabe? Essa palavra o Senhor me fez trazer ela novamente nessa noite, porque eu tenho certeza que Ele tem propósitos a liberar nas nossas vidas. Existem propósitos a serem liberados na minha vida, e o Senhor tem liberado cada um deles no seu tempo, e assim será na sua vida também. Mas não existe oração que destrave propósito ao qual a pessoa que recebeu o propósito não se posicione. O pastor Alex pode orar dizendo que Jesus é a porta, mas se você não entra pela porta, você não alcança o propósito. Sabe, o pastor Anderson nos trouxe uma palavra pastoral nesse domingo, na mesma pegada, dizendo que você tem que escolher, você tem que se posicionar. No aniversário da igreja foi a mesma coisa, o caminho já foi trilhado, já foi feito, a terra já está prometida. Trilha. Sabe, eu estou até hoje com a palavra do pastor Soeiro no meu coração. Não importa o terreno, caminha, monta a tenda e adora. No outro dia, levanta a tenda, vai para outro lugar. O solo aqui não é muito bom, não tem problema não, que vai ser só por uma noite. Monta a tenda, oferta ao Senhor e adora. No outro dia, levanta a tenda e vai andando, porque é assim que Deus vai te forjar para o propósito. Deus já colocou no teu coração aquilo que Ele quer de você. Basta você caminhar. Tem dia que o solo vai ser firme, tem dia que o solo vai ser meio arenoso, tem dia que o solo vai ser meio encharcado, mas vai ter um dia que você vai chegar no lugar que Ele prometeu, e esse lugar vai ser perfeito, porque Ele só faz coisas boas, perfeitas e agradáveis para nós. E eu quero nessa noite pedir aos pastores, pedir aos missionários, aos diáconos, que orem por essas pessoas que estão em pé. Vamos liberar em nome de Jesus uma palavra profética sobre a vida desses que estão de pé, que se hoje nessa noite se colocaram de pé, para que possam retomar o propósito que o Senhor já colocou no coração deles. Nós somos a igreja do Senhor, e juntos nós vamos estar orando para que os nossos irmãos, para que esta igreja venha viver o propósito do Senhor nesta terra. Você que não se levantou, glória a Deus por isso. Pega o irmão do seu lado e ora por ele, ora com ele, e juntos nós vamos estar caminhando, vivendo o propósito do Senhor. Aleluias. Vamos orar enquanto o ministério de louvor adora o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, aleluias. mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele, com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz é o seu amor, e mesmo se eu me apagar, seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Não se permita viver distraído. Foque no autor da vida. A sua esperança não morreu. Ela continua viva, pois está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, por cada palavra liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Te louvamos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, nos lembrando que continua viva cada palavra liberada para cada um de nós. Senhor, te peço que fortaleça a cada dia os teus filhos, ó Senhor, a viverem o propósito que o Senhor já liberou sobre as vidas deles. Que eles possam, Senhor, todos os dias, impulsionados pelo Espírito Santo, tomar posse das palavras liberadas, ó Pai, e viver cada uma das suas promessas. Senhor, que nós possamos caminhar em meio a essa terra, experimentando a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Leva-nos na tua segurança, e que o inimigo de forma alguma venha roubar essas palavras, Senhor, que estão dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo na manhã que venha a seguir nos acorde lembrando: filho, levanta, levanta, que você tem propósitos para viver. Que passando essa semana continue viva dentro de nós a vontade de viver cada propósito. E que cada vez que eu cantar esta canção, eu possa me lembrar desta noite em que o Senhor me disse que tem tudo a ver com o Senhor, e que a minha vida faz parte do teu projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Deus Espírito Santo